Olá, estudante do curso de Prevenção aos Riscos na Pandemia SARS-CoV-2 Covid-19. Módulo 4. Parte 1. Medidas administrativas e organizacionais, orientações, protocolos e conduta em casos de suspeitos e confirmados com Covid-19. Medidas administrativas e organizacionais. Deve-se seguir a Portaria Conjunta número 20, de 18/6/2020, Essa portaria estabelece as medidas a serem observadas visando a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho. Artigo 1º. Aprovar, na forma prevista no anexo 1 desta portaria, as medidas necessárias a serem observadas pelas organizações, visando a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 em ambientes de trabalho, de forma a preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores, os empregos e a atividade econômica. Mas o que é uma organização e uma empresa? Organização é uma associação de pessoas que combinam esforços individuais e em equipe com a finalidade de realizar propósitos coletivos. Exemplos de organizações: empresas, associações, órgão do governo, entidades públicas, privadas e do terceiro setor. Empresa é uma atividade econômica exercida profissionalmente pelo empresário, por meio de articulação dos fatores produtivos para a produção ou circulação de bens e serviços. Orientações e protocolo. As orientações ou protocolos devem incluir medidas de prevenção nos ambientes de trabalho, nas áreas comuns da organização, a exemplo de refeitórios, banheiros, vestiários, áreas de descanso e no transporte de trabalhadores quando fornecido pela organização. Deve incluir ações para identificação precoce e afastamento dos trabalhadores com sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19, ainda procedimentos para que os trabalhadores possam reportar à organização, inclusive de forma remota, sinais ou sintomas compatíveis com a Covid-19 ou contato com caso confirmado da Covid-19. Ainda deve incluir instruções sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória. As orientações ou protocolos podem incluir a promoção de vacinação, buscando evitar outras síndromes gripais que possam ser confundidas com a Covid-19. Conduta em casos suspeitos de Covid-19. Considera-se caso suspeito o trabalhador que apresente quadro respiratório agudo com um ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar, sendo que outros sintomas também podem estar presentes, tais como dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e diarreia. A organização deve afastar imediatamente os trabalhadores das atividades laborais presenciais por 14 dias, nas seguintes situações: casos confirmados da Covid-19, casos suspeitos da Covid-19 ou contatantes de casos confirmados da Covid-19. A organização deve orientar seus empregados afastados do trabalho, nos termos do item 2.5, a permanecer em sua residência, assegurando-se a manutenção da remuneração durante o afastamento. A organização deve estabelecer procedimentos para identificação de casos suspeitos, incluindo canais para comunicação com os trabalhadores referente ao aparecimento de sinais
ou sintomas compatíveis com o Covid-19, bem como sobre contato com caso confirmado ou suspeito da Covid-19, podendo ser realizadas enquetes por meio físico ou eletrônico, contato telefônico ou canais de atendimento eletrônico. Deve-se também realizar triagem na entrada do estabelecimento em todos os turnos de trabalho, podendo utilizar medição de temperatura corporal por infravermelho ou equivalente, antes que os trabalhadores iniciem suas atividades, inclusive terceirizados. A organização deve manter registro atualizado à disposição dos órgãos de fiscalização, com informações sobre trabalhadores por faixa etária, trabalhadores com condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações que podem estar relacionadas a quadros mais graves da Covid-19, não devendo ser especificada a doença, preservando-se o sigilo, casos suspeitos, casos confirmados, trabalhadores contratantes afastados e medidas tomadas para a adequação dos ambientes de trabalho para a prevenção da Covid-19. São consideradas condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da Covid-19, cardiopatias graves ou descompensadas, insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada. Também pneumopatias graves ou descompensadas, dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, imunodeprimidos, doentes renais crônicos em estágio avançado, graus 3, 4 e 5, diabéticos, conforme juízo clínico, e gestantes de alto risco. Ainda sobre trabalhadores do grupo de risco com 60 anos ou mais, ou que apresentem condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da Covid-19, estes devem receber atenção especial, priorizando-se sua permanência na residência em teletrabalho ou trabalho remoto, ou ainda em atividade ou local que reduza o contato com outros trabalhadores e o público, quando possível. Para os trabalhadores do grupo de risco, não sendo possível a permanência na residência ou trabalho remoto, deve ser priorizado trabalho em local arejado e higienizado ao fim de cada turno de trabalho, observadas as demais medidas previstas no anexo da portaria mencionada. A organização deve encaminhar para o ambulatório médico da organização, quando existente, os casos suspeitos para avaliação e acompanhamento adequado. O atendimento de trabalhadores sintomáticos deve ser separado dos demais trabalhadores, fornecendo-se máscara cirúrgica a todos os trabalhadores a partir da chegada no ambulatório. Os profissionais do serviço médico devem receber os equipamentos de proteção individual ou outros equipamentos de proteção de acordo com os riscos, em conformidade com as orientações e regulamentações dos Ministérios da Economia e da Saúde. Esta foi a nossa aula de número 10, Prevenção aos riscos na pandemia Covid-19, Organizações e Empresas, parte 1. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.